Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala de quê, meu amigo Mororó, mais uma vez aqui. Negócios, empreendedorismo, gestão, muita coisa que a gente aprende aqui na nossa mentoria, né? Vida real dos empresários, muita gente romantiza empreendedorismo, né? Tem muito perrengue, muita coisa difícil, mas também muitas coisas boas, que é o que a gente vem compartilhar aqui. E hoje, Mororó, com quem a gente vai conversar? Ter a honra de conversar. Hoje a gente está com a Lia Kinderé, CEO e fundadora da Sucre, uma referência pra gente aqui no estado, no Nordeste, que eu tenho muito orgulho e estou muito feliz de poder bater esse papo. Para quem não conhece, Lia Kinderé, CEO e fundadora da Sucre Brasil, começou ali, a gente vai entender um pouco da história, mas começou com um produtinho, ela mesma fazendo, ela é chefe, foi passando essa paixão e hoje criou um negócio gigantesco. Lia, obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente, agradeço demais. Agradeço demais a oportunidade. Dá as boas-vindas para a audiência, para a gente começar a bater esse papo legal. Super feliz de estar aqui, espero que eu possa compartilhar um pouco de insights também, né, trazer inspiração para as pessoas. E contando um pouquinho dessa nossa história, que de verdade não é fácil, né? A história 2007, do empreendedorismo, ela é uma história de suor e lágrimas, mas que também a gente vai colhendo os frutos ao longo do caminho. Então, estou super feliz de participar e agradeço aí a oportunidade também. Show de bola. E você que tem um time, né? Inclusive trouxe aqui para estar registrando, como é o nome dela mesmo? A Van. A Van registrando tudo aqui, vocês vão ver bastidores muito bacanas aqui que a Van está registrando. A gente também tem um time de parceiros que fazem tudo isso aqui acontecer. Ninguém faz nada sozinho, né? Fala aqui alguns dos nossos parceiros, né? A gente tem a B3X Investimentos, que é uma consultoria de investimentos que atua em dois pilares principais, Lia. Primeiro, organizar a vida financeira. A gente sabe que o brasileiro é muito desorganizado financeiramente, né? Você é desorganizado financeiramente, às vezes tem um salário de R$4.000 e um cartão de R$2.000, aí pensa que tem R$6.000 para gastar no mês e não é. Então a B3X ela te ajuda a fazer um diagnóstico da tua vida financeira para atacar dívidas, se você tiver, para só aí então montar uma carteira de investimentos, né? Quando a gente fala em investimentos, você não precisa investir 10.000, 12.000, 15.000 por mês. Você vai montando uma carteira ali, R$500, R$800, sempre que você puder criar essa cultura de investimentos para você lá na frente ter uma tranquilidade. Então, procura no Instagram B3X Investimentos, vai te ajudar demais a ter uma liberdade financeira, tá? Tem também o HubX Studio, que é esse estúdio maravilhoso que a gente está aqui, que tem várias opções e soluções para você que é criador de conteúdo, que quer se posicionar no digital. A Lia faz isso muito bem, a Sucre faz isso muito bem. A gente sabe que se você não estiver hoje no digital, você está fora do mercado, né? Então, o HubX te ajuda a criar podcasts, cursos, infoprodutos, lives, tudo que você precisa para se posicionar no digital e aumentar sua autoridade e sua relevância, tá? E também, por último, o Podcast Experience, Lia, que é uma comunidade de podcasters, né, que a gente tem no Brasil inteiro, que ajuda pessoas a tirar o podcast do papel, a profissionalizar um podcast que já existe. Hoje em dia, tem uma pesquisa que 40% dos internautas brasileiros consomem podcast pelo menos uma vez na semana. Então, bacana. É uma forma leve de produzir um conteúdo bacana, que vai trazer insights valiosos, com certeza, para quem está ali. Quem quer tirar seu podcast do papel, Podcast Experience, melhor pedida, vai lá no Instagram que eles vão te ajudar demais. Eu sou uma consumidora diária de podcast. Então, depoimento, né? Eu dirijo no meu caminho para a fábrica, da minha casa para a fábrica são 40 minutos. Os 20 primeiros minutos eu rezo o texto e os outros 20 eu começo a escutar um podcast que eu termino na volta. Né? Legal, então, todo dia eu escuto um podcast diferente. Por isso que eu acho que cai no gosto do brasileiro, né? Porque você tá treinando, tá escutando, tá no carro, no trânsito, num lugar que é improdutivo e torna num tempo produtivo, né? Só por curiosidade, quais são os podcasts que você gosta de escutar aí, de negócio? Negócios, geralmente. Primeiro eu escuto um diário de economia, porque eu gosto de ficar por dentro, mas ele é curtinho. Depois eu tenho uma assinatura também da revista da Harvard, né? Que tem os podcasts que são gravados, são os artigos gravados como podcast. E os de gestão e algum que eu tenho interesse de alguém que participou, especificamente pela pessoa. Mas eu escuto muito os meninos do G4 também. Sim. Nós somos clientes do G4, né? Nós temos 2 programas do G4 internos de treinamento na Sucre. E eu adoro as pessoas que eles trazem. Eu tenho muito site pelo Extremos, né? Que é o nome do podcast. Muito sou fã do Alfredo. O Extremos é bom demais. O Alfredo é comercial e marketing na veia, e o Nardon é gestão pura, né? Então, número, gestão, resultado. Então, é bem legal, assim. Tenho muitos insights escutando eles.
E então é isso, assim, mas eu adoro, acho que é um conteúdo que realmente traz verdade, traz realidade, né, para o empreendedor, para o gestor, para quem está querendo também ter essa educação contínua, né, esse aprendizado contínuo é bem importante. E Lia, a gente sempre gosta de entender um pouquinho do background do nosso convidado, porque assim, hoje a Sucre é uma marca que aqui, pelo menos no Fortaleza do Ceará, já é bastante reconhecida, as pessoas compram para comer em casa, veem no shopping, tá em vários locais. Como é que foi a ideia de começar uma empresa nesse ramo de alimentação? Na verdade, eu venho de muitos anos, muito antes da Sucre, eu já cozinhava em casa. Eu aprendi a cozinhar aos 11 anos com a minha tia-avó. A minha mãe é artista plástica e acho que essa coisa do trabalho manual nasceu em mim através da arte. E o meu pai é empreendedor. Então, eu misturei um pouquinho, né? E eu sempre tive a veia empreendedora e amava cozinhar. Mas, quando fui fazer vestibular, fiz Direito. E, durante a faculdade de Direito, eu buscava sempre encontrar um amor por aquilo que eu ia fazer e ia exercer, porque meu pai me ensinou que eu tinha que pular da cama todo dia para trabalhar. Ele dizia, faça algo que te faça pular da cama para trabalhar. E o Direito não trazia isso para mim. Então, eu fiquei sempre na expectativa de encontrar esse algo que ia me fazer feliz no trabalho. E aí, durante a faculdade, eu trabalhei em um buffet de festas infantis de uma pessoa da minha família. Eu fui trabalhar porque eu não estava trabalhando no segundo expediente, estava só estudando, né, na faculdade de Direito, e me direcionei naturalmente para a cozinha. Entrei para ajudar no escritório, na parte administrativa, mas voltei o meu olhar para a cozinha porque eu entendia. Naquele momento, eu entendi que a minha virada de chave profissional ia ser realmente estudar gastronomia. E aí eu, obviamente, terminei o Direito depois, mas durante a faculdade de Direito, cheguei a trancar a faculdade, fui estudar na França, me formei em patisserie, que é confeitaria. Cordon Bleu, né? Como é que falei direito aí? Como é que fala aí? Cordon Bleu. La Cordon Bleu, que é uma das maiores escolas de gastronomia do mundo. Isso, né? É bem renomada a escola. E nessa oportunidade de estudar na Cordon Bleu, eu voltei para o Brasil, continuei o Direito, entendendo que eu precisava concluir, fechar aquele ciclo, até porque a Cordon Bleu não me trazia um ensino superior. E aí, então, eu comecei na minha casa, saí do buffet e comecei na minha casa a cozinhar. E aí eu tinha sido fotógrafa, porque eu realmente sempre fiz alguma coisa. Aos 17 anos eu era fotógrafa profissional. Sério? Fazia outdoor, fazia trabalhos publicitários. E eu, como era fotógrafa, eu fazia os doces, eu fotografava, eu postava no Orkut e eu vendia. Full service, né? Full service. Estou entregando a minha idade, né? Orkut, uma das maiores redes. Estou entregando a minha idade. Voltar o Orkut, hoje em dia tem o Instagram da fácil aí, né? Quem é da época do Orkut. Lia, mas quando tu foi fazer a gastronomia, tu já estava pensando lá na frente, talvez, empreender ou só porque era uma paixão? Não, eu queria trabalhar com isso. Mas dizer que eu planejei a Sucre, eu tô mentindo, não planejei. Até porque dentro do espírito empreendedor, muitas vezes você começa sem saber onde é que vai dar. A gente falou sobre isso em outros episódios já. E quando eu olho para trás, eu tenho essa certeza de que eu nunca imaginei que a Sucre ia ser o que ela é hoje e o que a gente está projetando que ela seja. Porque, obviamente, ao longo do caminho a gente vai aprendendo a se planejar, né? Vai trazendo ferramentas de gestão e vai construindo esse futuro de planejamento. Mas, no início, eu não tinha a menor ideia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, tu voltou, começou a trabalhar, e como é que foi esse próximo passo aí? Como é que surgiu a Sucre? Quando eu voltei de Paris, eu disse, eu quero montar minha patisserie, vou montar minha loja e tal. E o meu pai, muito sábio, já com bastante experiência, disse, não... Você vai trabalhar, fazer na sua casa, vai fazer o seu mercado. Quando você tiver condição de manter uma loja, aí sim você pode abrir. Mas primeiro você tem que conquistar cliente. Olha a voz da experiência, né? Porque a tua ideia já era montar já era chegar, já fazer um físico. investimento, já abrir uma loja e tal. E ele disse, não, você vai dar um passo de cada vez. E aí, assim foi, né? Comecei a trabalhar em casa, comecei a conquistar uma clientela que me fazia encomendas. Depois eu fui para Chicago. Qual foram os primeiros produtos que tu começou a trabalhar? Os primeiros produtos que eu comecei a comercializar foi uma sobremesa chamada Mil Folhas de morango, que eu fazia ela grandinha assim,
comprida, né, numa travessa, mas também tinha a do Ser, que era uma torta de chocolate com crocante. Já tinha o nome Sucre? Não, era a Lia Kinderé, né? E aí, com esse crescimento do meu nome, eu fui convidada pelas meninas que abriram a Carpe Diem, que era aquela loja de presentes que tinha ali na Vigílio Távora, a abrir um pequeno café dentro dessa loja. Então, a intenção era que o meu café atendesse a clientela da loja. E assim foi que nasceu a Sucre. Era um cafezinho com 3 mesinhas, eu fazia tudo em casa e eu levava todos os dias para abrir a loja. Tinha uma atendente e eu e a Edi, que foi quem fundou a Sucre comigo como colaboradora, foi a primeira colaboradora da Sucre, e ela me ajudava na cozinha e eu acordava com ela cedinho, 5 horas da manhã, abria as massas folhadas, assava os salgados, fazia os doces, montava as sobremesas e levava para a loja todos os dias para abrir a loja e atender a loja com essas 3 mesinhas ali. Então, foi em 2007, nós estamos falando 17 anos atrás. Sim. Eu me lembrei um pouco da conversa que a gente teve com o Renan da São Paulo, porque não existia essa cultura aqui no Ceará, principalmente do gelato. Eu só conhecia com sorvete, né? E você começou a trazer algumas coisas também diferentes que não tinha aqui nessa cultura. Teve a brasileirada que se deu em algumas coisas, esse foi um diferencial? Quando eu fundei a Sucre, era Sucre Patisserie. As pessoas não sabiam nem o que era patisserie. Por isso que eu lembrei. O que existiam eram as confeitarias tradicionais, a Dona Balu, a Dona Bibi, né? Eram essas que estavam atuando no mercado. E era uma confeitaria delas bem mais popular. Quando eu fui para Paris, eu já fui com o entendimento de que eu ia aprender técnica para aplicar o meu ingrediente. Até porque naquela época, em 2007, não existia a facilidade que a gente tem hoje de acesso aos ingredientes e tal. Então, desde o início, eu tive esse olhar de entender que eu tinha um trabalho a fazer com o ingrediente regional. Então, desde o início, eu me aproximei do produtor local, eu me aproximei do produto local, dos ingredientes regionais, e isso trouxe muita visibilidade para o meu trabalho como chefe. Então, eu comecei a ser convidada, comecei a ganhar prêmios nacionais e internacionais de gastronomia, e eu comecei a ter voz nesse mercado, e isso me trouxe bastante autoridade como chefe. E a gente estava lá na sua primeira, você e mais 2 funcionárias, e como foi o próximo passo? Então, para onde é que vocês foram dali? Uma primeira loja própria. Na porque verdade, você estava em outra estrutura, né? O primeiro passo foi interessante porque dizem que as grandes empresas nascem dentro de uma garagem, né? E a Sucre, ela nasceu dentro de uma garagem. A primeira cozinha industrial que nós abrimos foi na garagem da casa de uma tia. Tem uma tia que tinha uma garagem obsoleta. E eu não tinha para onde ir, como abrir, e ela disse, não, pode ocupar a garagem. Então, eu comprei o primeiro forno industrial, a primeira mesa de inox, e a gente abriu essa cozinha industrial. Porque até então, acontecia tudo na minha cozinha de casa. Imagina a tia só sentindo o cheiro lá, nas coisas boas. Quando né? a gente começou a ir para o mercado de eventos, fazer doce para os casamentos, porque esse foi a primeira escalada. Quando eu abri a Sucre dentro da Carpe Diem, lá tinham muitas noivas, porque era uma loja para noivas, para a lista de presente de noivas, e elas começaram a ver os chocolates na vitrine e começaram a pedir os doces nos casamentos. Mas isso foi intencional ou você nem tinha pensado que poderia ocasionar esse pulo? Não tinha, eu coloquei lá para vender para a loja mesmo, para quem ia lá na loja, só que naturalmente elas começaram a pedir. E aí depois que eu fiz no primeiro casamento, eu disse, como é que eu vou servir os doces? Aí eu disse, eu vou mandar fazer uma cacheta que tem a minha marca. Até então, ninguém do mercado de casamento fazia isso. Então, eu comecei a colocar a marca da Sucre nos docinhos. Então, o casamento que tinha 600 pessoas comiam o doce e viam a marca. Então, aquilo era um boca a boca. Que gostoso. O pessoal fazia, no máximo, no casadinho que recebia bem casado. Bem casado que recebia para levar para casa. Exatamente, no máximo. Então, a gente começou, de fato, a divulgar a marca no casamento. E aquilo foi escalando, foi a minha primeira escalada. E aí, quando a gente fez esse primeiro passo para a cozinha industrial, que foi para a garagem, foi porque não cabia mais na cozinha da minha casa. Que começaram a ter pedidos. Isso. Aí eu fechei um contrato para um casamento para 1.000 pessoas. E aí, para eu fazer esse casamento para 1.000 pessoas, que eram 10.000 doces, eu disse, não vai dar para eu fazer aqui nessa garagem. Era tipo um ano antes, né?
E eu disse... Só pra galera que não tem noção, 10 mil doces é um pedido muito grande, é uma média de eventos... Não, é um pedido grande para um casamento só. Um casamento só, Um 10 evento mil só. doces. Porque normalmente a conta é 10 doces por pessoa. Certo? Então, tem gente que bota até 15 doces por pessoa. E o casamento era para 1.000 pessoas. E aí, esse casamento ia acontecer, eu precisava me preparar. E aí, então, eu fui e ocupei uma cozinha industrial de uma fábrica que estava fechada, mas que tinha uma cozinha industrial que era como refeitório que estava desativado. Então, ocupei esse espaço para poder fazer esse casamento. Até que e já contratando novos colaboradores também. Isso, né? crescendo, exatamente, crescendo o time. E aí, então, quando a gente começou a fazer 8 casamentos por final de semana, aí foi quando a gente fez a virada de sair da Carpe Diem e abrir uma loja própria, com cozinha, que com a partir produção, com escritório. desses primeiros casamentos, até então tu não tinha ainda uma estratégia comercial de captar. Tu postava, tinha ali o nome de vocês, tinha a marca e as pessoas que iam pro casamento iam perguntando e iam comprando. A primeira ação que a gente fez para divulgar e como ação de marketing foi a participação numa feira de noivas que existia aqui, que chamava Fest Noivas. Quando a gente entrou no Fest Noivas, com a Branca Mourão, a gente fez um cenário da Branca para divulgar a decoração dela e a gente entrou com a mesa de doces e bolo. Porque nessa época eu já tinha voltado de Chicago, porque nesse meio tempo eu fiz eu fiz uma imersão em Chicago em cake design, que é design de bolos. Então eu comecei a fazer bolo para casamento, né? Então eu fazia o bolo e os doces. E aí a gente entrou no Fest Noivas e aí foi quando a gente de fato escalou na primeira escalada. Só que aí, quando a gente abriu a loja própria em 2008, isso tudo foi muito rápido. Eu tô falando de um ano. 1 ano e 3 meses. Sim, rápido. A fundação foi julho de 2007. Primeira loja foi outubro de 2008. Então, quando a gente fez essa virada e que a gente começou a analisar o mercado de casamento, e eu já tinha o entendimento que eu precisava escalar, porque o meu pai... ele é industrial, né? Então eu tinha a noção de que eu precisava escalar para crescer, que eu analisei o mercado de casamento e eu vi que se eu tivesse 50% do share, eu ia fazer um número X de casamento. Fiz a conta e disse assim, não é isso que a gente precisa, não. Então vamos focar naquilo que vai fazer a gente escalar. E a gente começou a focar na loja. E aí eu desenvolvi vários produtos embalados para a loja, criei uma comunicação que a gente tinha tanto o lanche, onde as pessoas sentavam, comiam, quanto também a gente tinha um presente. Por enquanto era a Lia que tinha essas ideias e ia desenvolvendo, ou tu ia pedindo apoio ali de alguém especializado? E nessa época ainda não era Sucre, já era Sucre? Já era Sucre. Sucre era desde lá da Carpe Diem. Tá, pronto. Já era Sucre. Na verdade, eu sempre tive o entendimento de que eu precisava ter pessoas que sabiam mais do que eu do meu lado. Então, eu não tinha condição de ter profissionais com bagagem, com competência técnica e tal. Então, eu me fazia valer de consultorias. Eu investi numa consultoria para a área de produção, que me trouxe toda a noção de gestão de produção. Eu investi numa consultoria de marketing. Então, eu ia fazendo assim. Eu ia tendo time de assistentes, auxiliares ali, de administrativo, para poder fazer esse crescimento acontecer. Mas a gente achava sempre que a escalada correta da Sucre ia ser através de franquia. E foi quando a gente começou a estudar a franqueabilidade em 2015, 14, e deu o go, né, de franquia, e a gente começou a fazer um business plan para crescer com franquia. Só que veio em 2015 a recessão econômica no Brasil, né? E o nosso movimento de loja caiu demais. Você tinha só uma loja ainda? A gente tinha 3 lojas. Então, nesses 7 anos aí que você estava com 3 lojas, crescendo, pedidos, lojas próprias... A gente deixou de fazer evento. Tá, ficou só em loja. Isso. Que é consumidor final. Propositalmente, a gente encerrou o evento. É o que a gente fala da maioria dos empreendedores, assim, são decisões difíceis e escolhas que têm que ser feitas. Então, por exemplo, o Edilson falou, né, em algum momento a gente deixou de atender a área pública, e que era 80% do nosso mercado. Pra gente também. Imagina. Pra gente era 90% evento. É uma decisão difícil. Foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão baseada num entendimento de que ele trazia uma sazonalidade louca para a produção, isso atrapalhava demais o nosso processo produtivo e não era sustentável, então, e tinha um teto limitado. Então, se a gente crescesse
um pouco mais com loja do que o que a gente poderia crescer com o evento, já faria sentido. Então, a gente fez essa virada de chave mesmo. Vamos cair aqui, mas fortalecer a loja, porque se é com a loja que a gente vai escalar, é a loja que a gente tem que fortalecer. E com isso veio a segunda loja, veio a terceira loja. E aí vocês começaram a pensar em franquia e veio a recessão. Aí, antes da franquia, as lojas, vocês estavam só com doces ou já estavam doces e Não, salgados? sempre foi doces e salgados, sempre desde o início. Desde o início ela falou lá no início, ela começou a ver embalados, produtos assim na loja, isso. Né? Os embalados sempre foi doce na loja, mas eram biscoitos, aí tinha os doces, leiteirinhas com doce, o pó do cappuccino que a gente fazia na loja. Então, sempre nesse viés do doce. Mas na loja, quando o cliente ia, o cliente conseguia comer os salgados. Só que eram os salgados folheados, né? Os croissants, o sanduíche de croissant. E eu escutava muito a vontade das pessoas de comerem coxinha na loja. E eu até brincava, dizendo, eu fui lá pra França, eu dizia pra mim mesmo, né? Eu fui lá pra França, aprendi a fazer os folhados, os croissants, e as pessoas querem coxinha. E aí foi quando, em 2014, a gente entendeu a necessidade de escuta, né, do cliente, e nós fizemos, então, a melhor coxinha que eu já havia comido na vida, né? E eu disse que só ia lançar quando eu comesse, e eu dissesse, essa foi a melhor coxinha que eu já comi. E foi assim, aí em 2014 a gente lançou a coxinha, 2015 a gente não conseguiu... Mas a coxinha para consumo nas lojas. Isso, a coxinha grande. E ela rapidamente se tornou o número 1 do ABC de vendas. Né? Ela subiu lá e virou um produto estrela. E aí, em 2015, com a recessão, a gente começou a cair muito o movimento das lojas e não conseguiu implementar o plano de franquia. Então, foi um período... Só uma dúvida, sempre eram lojas de rua? Lojas de rua. Lojas de rua, nunca tinha pensado em shopping, que é um outro passo. A gente até fez um teste de um quiosque em 2008, mais ou menos, no Iguatemi, mas o modelo não estava azeitado e a gente acabou não performando bem, a gente fez uma saída 6 meses depois. E aí a gente, então, foi para esse plano e o plano não conseguiu sair do papel, o plano de franquear, por conta da recessão. E nesse movimento de queda de volume de clientes, de fluxo de loja, a gente teve que fechar 2 lojas, né? A gente fechou primeiro uma e manteve 2 ali, ficou tentando se segurar. Estrutura muito pesada, muito robusta de produção artesanal, sem automatização. E a gente se alavancou, se endividou. Eu me endividei pessoa física, me endividei pessoa jurídica. Aportei tudo que eu podia dentro do negócio, até que eu disse, não dá mais, né? Preciso fazer uma virada de chave, ou então a gente vai ter que encerrar. E aí, nesse mergulho de pensar o que se poderia fazer para ter essa escalada que faria o nosso crescimento de fato acontecer, eu tentei olhar para a ociosidade que a gente tinha na produção, porque eu não tinha mais como investir nem R$1 em nenhum equipamento. Que é o que a gente falou no início, né? É a dor também do empreendedor. Isso. Tem esses momentos, não são só de glórias. É difícil mesmo e você precisa, na hora do afogamento, você precisa botar a cabeça para fora e ao invés de só respirar, você precisa olhar o horizonte e ver o que tá ali, né, na frente. E aí, com a ociosidade de uma maquininha de fazer mini coxinha que a gente tinha comprado para fazer bolinha de doce para casamento, a máquina estava encostada, eu disse, por que não fazer mini coxinha para vender no supermercado? Então, essa foi a forma como a gente escalou para a indústria, né? Criou o produto estourou, ocupou as prateleiras dos supermercados, os nacionais nos buscaram, nos procuraram, e a gente conseguiu escalar e virar a indústria. Aí eu quero falar um pouquinho dessa parte. Mas né? peraí, que esse pulo aí já é um pulo grande. O ramo de alimentação, quando se fala em franquias, eu acho que é um dos ramos mais difíceis de fazer franquia, porque manter a qualidade. Uma coisa é de roupa, que é difícil também, mas é mais simples, porque tem menos variáveis, né? Então, você estava estudando franquia e você achou esse produto, que foi o produto também que estourou. E aí, daí, para virar fábrica, tem um salto, né? Vocês viraram indústria para produzir, para colocar em supermercado, congelado, não é isso? Exatamente. Como é que foi essa transição aí? Foi uma transição bem corajosa, no sentido de não se preocupar muito com como é que a gente ia fazer. Eu acho que isso é uma característica do empreendedor. Se joga logo. É você botar o pé, né, na fé de que Deus vai abrir o caminho. E eu acho que o melhor problema
da indústria é ter venda e não ter produto. No sentido de que é um problema, não deixa de ser, mas é um problema bom. Né? Precisa ser sanado, como todo problema, mas é um problema bom. Isso aconteceu com a gente, porque a capacidade que a gente tinha de produzir era muito baixa. A maquininha fazia ali 800... Não, tinha uma máquina. Sim. Mas era uma máquina de entrada. Era aquela mesma de máquina mesa. Lá que fazia uma máquina, o docinho. Ela fazia 800 mini coxinhas, unidades por hora. Por hora. Ou seja, produtividade lá embaixo. Então, mas era um primeiro passo. E a gente tinha que testar, a gente não tinha outra alternativa. E você falou que seu pai era industrial, ele ajudou nesse momento? Ele sempre aconselhou muito. Nessa época eu tinha 2 conselheiros, hoje eu tenho muitos outros conselheiros, muitas outras pessoas que fazem parte da nossa história. Eu tinha 2 conselheiros específicos, o meu pai e meu irmão. O meu irmão é controller, uma cabeça mais financista, analítica e seguro, né, de dar os passos certos. E o meu pai totalmente empreendedor, fazedor. Então, pra vocês terem uma ideia, o meu pai hoje está empreendendo, fazendo queijo parmesão no sertão central do Ceará, em Quixaramubim. E aí não é qualquer queijo parmesão, não. É um queijo parmesão de alto padrão que você come, você jura que é internacional. Então, ele é fazedor agora já na idade madura, porque a área dele é a mineração, mas muito empreendedor. Então, quando eu me aconselhava, que eu montei esse plano da mini coxinha, que eu criei o produto, levei nos mercadinhos São Luís, que sempre foi um grande parceiro. Pergunta, assim, como foi essa estratégia de negócio? Cara, tem um produto aqui. Tu foi pra de onde cara é que no eu São vou? Luís? Fui de cara no São Luís, porque eu já tinha feito já tinha tido uma atuação com eles, abri um pequeno quiosque dentro quando inaugurou a loja do Cocó. Ativações. Né? Eu, na verdade, tive um quiosque dentro da loja deles. Na abertura da loja, eles queriam esse conceito de trazer o presente para dentro da loja. E eles me convidaram, então eu já tinha uma relação construída. E aí, quando eu levei o produto, eu levei para entender se eles comprariam. Eu levei muito antes de eu lançar o produto, muito antes de eu comprar as embalagens. Levou para validar. Levei o layout da embalagem, levei o produto em si físico e eles foram super receptivos. Eu lembro que a primeira conversa que eu tive foi com a Joana e a Joana disse, o produto é incrível, pode fazer e tal, a gente vai comprar. E aí eu fui fazer essa tiragem de embalagem. Na época era uma tiragem de 25 mil unidades, uma tiragem que era muita embalagem, eu ia ficar com estoque parado, já não tinha dinheiro. É um pedido mínimo, né? Isso, e eu fiquei preocupada porque estoque parado é dinheiro parado, né? Sim. Atrapalha o fluxo de caixa, eu já estava bem alavancada, mas eu disse, não tem jeito, a gente tem que apostar. E aí eu fiz uma projeção de 1 ano, que na verdade o São Luís me comprou em 1 mês e meio. Caramba! Então, então você vai entender, o que tu tinha projetado para vender em 1 ano foi vendido em um mês. 1 mês e meio. De um produto de um sabor. De um sabor. Só tinha um, quando a gente lançou só um, que era o de frango. E aí o produto realmente fez muito sucesso na gôndola e era véspera de Copa, então acho que isso contribuiu também. Um produto que tem muita aderência para encontros, para confraternizações. Fazer, né? Muito fácil, isso é um atributo de valor que a gente entrega em todos os produtos, é a praticidade. Então, é um atributo que a gente faz questão de entregar em todos os SKUs que a gente tem. E aí, com isso, a gente começou, de fato, a escalar. E aí você pergunta, como é que você virou indústria? Eu virei indústria na marra. Eu fui tendo que comprar outra máquina. Exatamente, tive que rapidamente estruturar espaço. Pois você vendeu em 1 mês que você projetou para 1 ano. Quando aconteceu isso é um problema bom, né? Que a gente estava falando aqui, eu vendi tudo. E agora? Aí tu já foi para comprar mais máquina, ver um espaço? Isso, na verdade, o primeiro passo foi comprar uma máquina que fosse mais eficiente. Eu não tinha câmara congelada, eu estocava tudo dentro de freezers, vários freezers. Então, investi numa câmara resfriada e congelada, investi numa máquina que tinha uma produtividade de 5 mil unidades de mini coxinha a hora, e aí fui crescendo, até que a gente teve que realmente sair de onde a gente estava, e que era uma loja na Aldeota, com produção atrás, não tinha espaço para crescer, e nós buscamos a nossa primeira unidade industrial, que foi na Cidade dos Funcionários. Aí ali a gente montou, depois de 1 ano, a gente montou a primeira linha de produção contínua. E depois do São Luís, tu teve uma estratégia de, por exemplo, peraí, a gente tá com São Luís, parceiro, comprou tudo isso, a gente precisa agora entrar em outras redes, então eu preciso fazer um projeto de negócio, eu vou aqui visitar tal empresa, me apresentar. Teve esse momento, assim? Na verdade, nós somos buscados. Ai, que
por outras empresas. Porque o São Luís é vitrine, por outras né? redes. O pessoal tá vendendo lá, então eu quero vender também. A gente foi buscado. E aí, nessa busca, alguns a gente teve que manter ali no backlog, né? Porque eu não conseguia atender. Ainda hoje a gente passa por isso. A gente tem um backlog porque a gente não tem capacidade produtiva ainda para atender toda a demanda que a gente tem. Nosso lead time... Tem um lado bom disso, que gera aquela escassez que deixa o produto mais desejado. Acabou. E que também você tem demanda, né? Você tem possibilidade de crescer ainda mais, né? Isso. A gente tem hoje um share de 72%. Tivemos em 2023, fechamos o ano 72% de share no mercado do Ceará. É um share realmente bem relevante. E 2,1% do share de São Paulo de coxinhas, mini coxinhas. Então, já é um share também representativo. São Paulo é muita coisa já. Para o mercado de congelados. E a gente foi, em 2023, a segunda indústria no Nordeste dessa categoria que mais vendeu no Nordeste. Perdemos para Forno de Minas e tá valendo perder por pão de queijo, né? Então, são números que são realmente bastante relevantes, né, para esse mercado de petiscos congelados. E enquanto isso, a loja física de consumo ficou mais um tempo, depois fechou? A loja porque depois vocês fechou. Focaram na indústria, né? Não deu mais para continuar Tinha com a sentido, loja no né? formato em que ela estava. A loja tinha uma produção muito artesanal. Ela começou a não conversar mais com o branding que a gente estava fazendo na ponta. Sim. Então, a gente realmente decidiu fechar e nós fizemos um modelo de expansão que ele deve acontecer depois, para o B2C. A gente ainda atende o público B2C, a gente atende nos apps de delivery, a gente tem o nosso próprio app, a gente tem o delivery dos produtos que a gente produz na indústria e também voltamos agora à torta brownie, que era uma dor dos nossos clientes, porque quando a gente fechou a loja, torta brownie era o número 2 do ABC de vendas. Que é um canal interno, como se fosse uma loja online. É uma dark kitchen que a gente produz e a gente entrega para o cliente consumidor final. E quem está em casa acha no app. Nos apps de delivery todos, iFood, Rappi e todos os apps de delivery e também no nosso próprio app e no canal de WhatsApp. Perfeito. Então, nas redes sociais tem lá um link para acessar. Então, essa foi uma forma de a gente atender o público B2C enquanto a gente não desenvolve esse plano de expansão através das lojas próprias e dos pontos de vendas próprios, né? A coxinha ainda é o principal produto? A coxinha ainda Quantos por cento? Assim? Representa ainda 80% da nossa venda. E aí tu foi desenvolvendo... Todos os sabores. Outros sabores e outros produtos, E outros né? produtos. Primeiro a gente aumentou o mix de coxinhas, a gente lançou mais 2 sabores, que era 3 queijos e a de carne de sol. Com manteiga da terra. E depois a gente lançou o sucroque, que é uma casquinha fina e crocante de brownie. Ixi, a minha namorada exige isso pra estar tomando com um vinhozinho. Vai bem com tudo, em qualquer momento do dia. E aí o sucroque veio em 2019 e depois a gente foi aumentando o mix. Hoje a gente tem os mini pastéis que seguem o mesmo conceito de praticidade das mini coxinhas, que você prepara ali na airfryer em 5 minutos. Parece que você acabou de fritar, que são 3 sabores, que é costelinha bovina, queijo cremoso e camarão. E agora, recentemente, a gente lançou a torta sucroque de brownie, que é uma torta de brownie com camada de sucroque, com Nutella dentro, que você faz... Que vende no supermercado. Que vende no supermercado congelada e em casa você faz em 15 minutos na airfryer. Nossa. Lia, vários empresários têm momentos, né, que eles têm que pivotar o modelo de negócio. Você começou com entregas para eventos, dia de noivas, foi para um formato de lojas físicas, foi para a indústria. Em cada movimento desse a gente fala assim, é melhor perder o braço do que perder o negócio, né? Comigo já aconteceu também, mas são momentos difíceis, né? Então, como é que foi a resiliência de, eu vou fechar lojas, vou para o industrial, que ainda era uma aposta, mesmo tendo um resultado, era uma aposta. Como é que foi isso na tua cabeça? Essas pivotadas de negócio. O meu pensamento, ele não é linear. Eu não sou uma pessoa processual, do pensamento mais linear, que planeja, que segue, que busca. Então, por eu ter essa flexibilidade no meu temperamento, na minha construção de ser, né, de fazer curvas, de
Um plano não deu certo, não tem problema, não, a gente sonha outra coisa. Então, eu acho que isso foi mais fácil, foi uma coisa mais natural. Esse entendimento de que não está dando certo e que precisa mudar, ele vem com a sensação de prazer em mudar. Então, eu sempre olhei para o negócio e disse, o que eu precisar fazer para deixar o negócio de pé, dentro das minhas possibilidades, eu vou fazer. E isso ajuda no dia a dia, porque as pivotadas, elas têm que ser a todo momento, dentro do negócio, você tem que olhar as grandes e as pequenas pivotadas. Então, eu acho que essa capacidade de mudança e essa saber liderar a mudança é uma competência técnica que o líder atualmente precisa ter. Sim. É saber liderar as pequenas e as grandes mudanças. E eu fui me preparando também para esse lugar que eu estava ocupando, porque eu acho que isso é muito importante. Você saber que você está ali, eu sou fundadora e sou sócia majoritária, eu tenho outros sócios, eu tenho a Lua, que é minha sócia, que apostou em 2015 com 20% do negócio. Eu tenho outros acionistas que entraram com vesting depois. Então, eu olhar e dizer, eu estou sentado na cadeira executiva. Embora eu seja sócia majoritária e fundadora do negócio, eu exerço uma função executiva e eu sou remunerada por isso. Por isso, eu preciso dar resultado. E aí, nesse resultado que eu busco dar, eu preciso estar preparada para dar, porque senão é melhor trazer alguém que faz melhor do que eu. Então, esse entendimento, ele faz parte do meu dia a dia. E eu me cobro muito o resultado, porque eu sei que eu estou exercendo uma função executiva. Que vai além do ser sócia majoritária e proprietária do negócio. Qual que é o tamanho atual da Sucre em termos de quantidade de pessoas? A gente tem em torno de 140 colaboradores. O último número que eu me atualizei. A gente tem sempre, né, time crescendo, graças a Deus. Com a expansão de mercado, a gente precisa, principalmente o time de trade continua crescendo, né? Eu sei que foi para um local novo que eu fui lá, né? Saiu da cidade dos Exato, hoje a né? gente está com a planta em Maracanaú, um distrito industrial super importante no nosso estado e no Nordeste, no Brasil como um todo. E um município que traz muitos planos de incentivo, de apoio à industrialização. Então, eles acreditam muito no desenvolvimento das pessoas e do município através da indústria. E a gente está lá, né? Estamos com em torno de 140 colaboradores, dos quais 64% são mulheres. Era a minha próxima pergunta. E dos quais, em torno de 55% são mães. Legal. Tem um posicionamento em relação a isso? Claro, né? A gente, de ter 64%, de ter mães. Qual o motivo? O que influencia vocês a ter esse olhar diferenciado? O modelo de negócio que a gente busca ser é um modelo de negócio de impacto social positivo. É um modelo um pouquinho diferente do tradicional, porque ele segue a economia circular. Então, acredita na economia circular, que foge um pouco da economia tradicional. É um negócio, não deixa de visar o lucro, até porque o lucro ele é inerente à sustentabilidade, né? Então, você precisa dar lucro para ser sustentável e ter perpetuidade. Mas o que a gente faz com o propósito de alguma mudança que vai gerar impacto social positivo. E dentro desse processo de vontade de se tornar um negócio de impacto, porque não nasceu assim desde o início, foi uma construção e foi uma evolução através da cultura que a gente trazia, tanto eu quanto Lua, porque nós duas nos conhecemos no Sonhar Acordado, que é um projeto social que nós coordenávamos. E então a gente já trazia esse senso do serviço, da vontade de fazer algo, né, pela sociedade, pelo próximo. E essa vontade de servir, ela existia tanto no meu coração quanto na Lua, dentro do negócio. E a gente entendia que podia unir o nosso propósito pessoal com o propósito da organização. Então nós fizemos um mergulho, guiados pela Gabi, que é uma consultora, que trouxe aquela metodologia do Simon Sinek do Encontre o Seu Porquê. E nós fizemos esse mergulho de 1 ano para encontrar o porquê da Sucre. E nesse mergulho, a gente se viu mães, tanto eu quanto a Lua somos mães, somos provedoras do nosso lar e com isso conhecemos todas as vulnerabilidades que existem na vida das mães.
e todos os pratos que a gente precisa equilibrar, todos os nãos que a gente recebe no mercado de trabalho por sermos mães. E nesse movimento a gente entendeu que esse seria o nosso propósito. Então hoje a Sucre existe para apoiar e transformar a vida de mães. Para isso nós produzimos snacks doces e salgados. Então hoje a gente tem esse olhar de que pode até mudar o produto, mas o propósito não muda. O propósito é esse. Teve essa... Quando você fez essa alternância para a indústria, foi antes da pandemia. Isso. Né? Foi antes da pandemia. Eu fico imaginando que se você tivesse seguido aquele caminho de lojas e viesse a pandemia, ia estar numa situação bem mais complicada do que você como indústria, as pessoas compram para comer em casa. Então, você foi com certeza afetada, né? Mas não teve tanto como se fosse só lojas físicas, né? Na verdade, assim, a gente cresceu muito na pandemia. Nós não sentimos a pandemia como uma crise. Na verdade, a crise existiu, crise social existiu, mas não deu tempo a gente pensar na crise social porque o produto é prático, entregava o que o cliente precisava naquele momento, que era comer algo gostoso, saudável, que estava ali dentro de casa, que era rápido de fazer e que não precisava de muitas pessoas não sabiam cozinhar. E eu acho que veio também a moda boa da Airfry, que também você faz sem óleo, e veio a questão do... Exatamente. Então, com isso, assim, a gente cresceu muito, mas a gente estava preparado para crescer, o que foi melhor. Então, essa virada de chave para online, por exemplo... no B2C, na loja, ela já estava na ponta da agulha, já tinha um white label de app, a gente já atendia com white label, então as pessoas já podiam pedir o delivery antes, já tinha o iFood, já tinha o Rappi. Então, nós não sentimos uma crise econômica, a gente sentiu a crise da escassez, muitas vezes, de produto, de fornecimento, da logística, de tudo, mas não... na escassez de pedido, de crescimento, de faturamento. Não, pelo contrário, a gente a gente cresceu bastante. Porque o produto começou a faltar na gôndola. Sim, me chamou a atenção uma fala tua que são coisas que são inegociáveis nos produtos que você cria, né? Desde lá do começo. Se tu pudesse indicar os diferenciais competitivos que vocês têm, por exemplo, a gente estava falando aqui de praticidade, né, de ser saudável, entre outros, mas para o crescimento da Sucre, alguns diferenciais você disse que foram determinantes. A estratégia que a gente tem hoje é de diferenciação. A gente não tem uma estratégia, por exemplo, de preço. A gente não vai brigar por preço na ponta da gôndola, porque a gente tem um propósito por trás. Então, eu acho que um dos grandes atributos de valor é esse de ter um propósito. Cada vez mais as pessoas compram não o que você faz, mas por que você faz. Então, acho que isso é um dos grandes atributos. O outro, falando de produto em si, além do sabor, porque é um sabor que tem todo um cuidado e todo um estudo por trás, todo um time estudando para entregar aquele sabor e manter aquela qualidade. Então, a gente tem esse acompanhamento de criar algo diferente em relação a sabor. E a praticidade, que é uma entrega que é condição para o nosso produto hoje dentro da indústria. A gente realmente se preocupa com entregar essa praticidade, porque a gente entende que o apoiar e transformar a vida de mães não está só para as nossas colaboradoras, mas também para os nossos stakeholders clientes, que são as mães, você tá que facilitando a vida delas, facilitando a vida, trazendo praticidade, trazendo sabor, trazendo clean label. A gente não se posiciona como um produto saudável, porque a indústria saudável ela traz as questões dos alergênicos, e o nosso produto tem alguns alergênicos, como o trigo, como o leite, né? Então, não é um produto da linha de alimentação diferenciada, porém, nós somos clean label. Nós não temos lupas, essas lupas que estão entrando aí como alto teor de sódio, alto teor de gordura, são obrigações terem no rótulo. Nossos produtos são livres de lupa. E todos os rótulos, se a sua avó ler, ela vai saber o que tem lá dentro. Então, é clean label. A gente não tem nenhum aditivo químico, nenhum conservante, e isso faz com que seja realmente traga essa patente do clean label, né? Que é Como que é a estrutura de governança da Sucre hoje, Lia? Então, tipo assim, tu foi assumindo ali desde
era você que fazia, até hoje está como CEO de uma empresa, e você falou aí que tem uma sócia, você falou que tem alguns outros sócios, existe, vocês têm conselho, tem um time executivo de mercado, como é que funciona hoje? Com o crescimento, foi preciso que a gente, de fato, se estruturasse, né? E foi trazendo o time, gestores que estão ali, né, do meu lado, cada um no setor me dizendo o que tem que ser feito. Acho que isso é o mais importante, eu como CEO fazer as perguntas certas, mas extrair o melhor desses extrair o melhor dos líderes, mas tendo o entendimento que a gente precisa trabalhar com autoalinhamento e alta autonomia. É como a gente acredita. Se tem autoalinhamento estratégico, todo mundo sabe para onde a gente está indo, com transparência, a gente consegue ter uma alta autonomia e o time fica mais feliz, né? E, enfim. Então, a gente trabalha com metodologia de OKRs e cada um tem uma transparência. A gente tem uma plataforma interna onde todo mundo tem acesso às OKRs de todo mundo. Todo mundo enxerga o progresso de todo mundo. E isso, para a nossa gestão, é muito legal, porque a gente vai acompanhando realmente e avaliando o desempenho de cada colaborador. E eles também avaliam o meu desempenho como CEO. E aí, dentro dessa construção de governança, de design organizacional estruturado, a gente fez essa construção desse conselho lá em 2021, e esse conselho, ele inicialmente foi comigo, Luana e os 2 acionistas que entraram com o vesting, e de fato, a forma como eu pude remunerar pelo conselho foi com o vesting, porque a gente não tinha condição de remunerar. E a gente formou um conselho de 1 ano e meio, e depois a gente formou um conselho, eles entraram como acionistas com o vesting, e depois a gente formou um conselho com a EY, Ernst Young. E aí esse conselho é dentro de um programa que chama Winning Woman, que foi um programa que nós fomos selecionados, passamos por uma série de processo seletivo e conseguimos entrar. Então são 3 mulheres incríveis que fazem parte do conselho. A Cris é CFO da Oi, a Rê Bertelli é de sustentabilidade do BGC, é conselheira de sustentabilidade de várias empresas, várias indústrias, e a Adri era VP da Oi de tecnologia e hoje empreende em tech, né? Então, tem uma empresa, uma startup de tech e é CEO dessa startup. Então, são 3 mulheres super potentes, preparadas, têm muita competência tech, que contribuem com a gente na estratégia. E muitos outros mentores que a gente teve aí e programas de aceleração também que a gente participou. A gente participou de Endeavor, Scale Up, estamos participando agora da Wada One, que é um programa que entrou para a gente através da Azuni, que é da Yunus, que investe em empresas de impacto. Então, são várias ajudas que a gente vai buscando e entendendo que precisa dessas construções para crescer. Tem alguém da família na empresa? Não. Uhum. É importante você ver o comprometimento e a visão do líder e do fundador, assim como a Lia, que tem pessoas que criam empresas que vão crescendo, mas ele fica muito fechado ali na operação. Você falou aqui que buscou montar um conselho, participar de acelerações, e isso tudo vai oxigenando o negócio e vai dando novas ideias para crescer. Sem dúvida. E além disso, eu tenho o entendimento de que eu precisava me preparar para sentar nessa cadeira. Estava pensando isso. Eu fiz a virada de chave da minha gestão, foi quando eu, de fato, decidi estudar gestão, porque eu até então não tinha estudado gestão. E aí eu fiz o MBA da Dom Cabral, o Executive, aquele de 2 anos que você faz lá, né? E foi muito difícil, porque me exigiu muito tempo e dedicação, não é um MBA fácil. Sim. E estudava todos os dias 1h30, e quando eu terminei o MBA, o entendimento foi: qual é o próximo? Porque quanto mais eu estudava, mais eu via que eu não sabia de nada e que eu precisava estudar mais ainda. Então, esse é o sentimento que eu trago, assim, do aprendizado contínuo. É por isso que eu estou sempre com um livro debaixo do braço, é por isso que eu estou sempre me inscrevendo em novos programas e tentando fazer esse networking também das mentorias, de conseguir com que mais pessoas contribuam para o negócio. Qual que é o próximo passo da Sucre? O que a gente pode esperar? Qual que é o plano? A gente construiu um plano para os próximos 5 anos. A gente tem um plano de expansão construído. Esse plano conta com uma planta fabril maior do que o que a gente tem hoje. E no terceiro ano com uma nova planta fabril em outro estado.
E nós estamos nesse crescimento de expansão de mercado acontecendo, mas esse plano ele precisa ser revisitado anualmente. Então, a gente tem um plano de 5 anos e anualmente a gente revisita o plano. E acho que o que a gente quer é impactar muito mais mães e famílias, porque a gente entende que se a gente transformar a vida da mãe, a gente de fato vai impactar a vida da família, dos filhos e assim da sociedade que a gente está inserido, né? E vocês trabalham essa cultura muito forte no time, né? Assim, esse valor gente deve ser algo que para vocês é algo muito forte. Gente é o recurso mais valioso que a gente tem. A primeira coisa que a gente fez assim, nesse movimento foi trazer nossa rede de gente de gestão para a estratégia. Então, hoje a Lid, ela participa de todas as pautas de estratégia, porque tem que estar tudo muito bem alinhado. Porque causa impacto no time todo, qualquer com decisão. Com certeza. Né? E como a gente tem esse olhar para um impacto social positivo, a gente precisa que as pessoas estejam alinhadas e felizes. Uma frase que eu digo para todos os nossos colaboradores trimestralmente: você tem que ser feliz aqui. Se você não está feliz, busque a sua felicidade. Porque o fit cultural, ele é muito importante. O seu propósito pessoal, alinhado com o propósito da organização, você está num ambiente que você acredita, que você quer fazer aquilo ali acontecer, é fundamental para que você tenha sucesso profissional, né? Pessoal, porque não se separa o profissional do pessoal. Essa coisa de que a minha vida pessoal não se mistura com a minha vida profissional, isso, no meu entendimento, não existe. Porque você é um ser íntegro. Você chega no trabalho, você tem que ser você. Sim. Você tem que exercer o seu eu ali no trabalho e você tem que viver aquilo e não passou da porta do trabalho, eu vou esquecer quem eu vivi aqui. Até aquela série que eu comecei a assistir, não consegui terminar, mas tem uma série no Apple TV que ela... Ai, eu não vou me lembrar agora do nome. Tu Fala lembra? sobre o quê? É uma que as pessoas recebem... É uma sátira a essa questão da dualidade do viver a vida profissional apartada do pessoal. E aí a história, o contexto quando você entra para trabalhar nessa empresa, eles instalam um chip com o seu consentimento de que tudo que você viver ali dentro, quando você passa da porta da fábrica para fora, como se fosse num canal, num portal, você esquece. E isso não existe. E é justamente uma sátira a respeito disso, para tratar desse assunto. Porque hoje as pessoas têm esse adoecimento no profissional porque não são felizes no trabalho. Ou não estão felizes, ou não estão alinhados ao propósito da organização. Então, as organizações elas precisam olhar para essa liderança humanizada, porque já passou da época de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente precisa, de fato, ser feliz no trabalho. E acho que essa faz parte dessa integralidade do ser. Eu ser quem eu sou e eu poder exercer o melhor de mim. Porque quando eu fortaleço as minhas forças, eu sou incrível. Quando eu tento fortalecer as minhas fraquezas, eu sou medíocre. Então, essa junção eu vou trabalhar o que eu sou forte, eu vou fazer, crescer no que eu sei fazer bem, ela é fundamental. A psicologia positiva fala muito isso, né? O fit cultural é muito observado, né? Tem empresas que observam, mas vocês observam mais forte ainda. Então, voltando para a expansão aqui, para a gente ir para os finalmente, vocês deixaram... Já? Vocês deixaram totalmente Meu de lado. Deus, eu falei demais, né? Vocês deixaram a gente ficaria aqui 4 horas tranquilo. Vocês deixaram totalmente de lado as lojas físicas por enquanto, franquias, ideia tudo para trás, foco totalmente na industrialização e na expansão. Hoje vocês estão já atendem quantas cidades? Como é que está isso? Está no Ceará? Já envia para o Brasil todo? A gente está em todo o Nordeste, em todas as capitais do Nordeste, em algumas cidades também, alguns municípios, além das capitais, e a gente está em São Paulo. São os estados que a gente atende. E a ideia é realmente a gente crescer em expansão, esse ano com um foco maior na região de São Paulo, porque tem muito mercado para crescer, além do que onde a gente já está, né? Mas nesse crescimento mais exponencial em São Paulo pelo tamanho de mercado.
mas com a construção desses 5 anos, a gente tem um plano muito bem desenhado de todas as redes onde a gente quer estar, em todas as cidades que a gente quer estar e com quanto é que a gente quer ter de faturamento em cada uma das redes. Então, esse plano está bem construído, obviamente, a gente sabe que o papel aguenta qualquer coisa, a né? planilha aceita Na qualquer verdade, coisa, o mas... que a gente vai conseguir de execução vai depender realmente do nosso trabalho, do nosso esforço e também das oportunidades que aparecem, porque muitas vezes a gente segue uma curva da McKinsey, que é uma curva de um horizontes de inovação. E dentro desse horizonte de inovação tem coisas que a gente fala e ri, mas com esse olhar mesmo de olhar para aquilo que pode um dia matar o nosso negócio. Sim. Então, a gente está olhando para coisas bem diferentes, mas que conversam e têm sinergia com o nosso negócio e com a praticidade. Perfeito. Então, eu acho que isso, as oportunidades vão se dando, você vai abraçando e às vezes o que você planejou não aconteceu do jeito que você planejou, mas aconteceu às vezes muito melhor do que você de fato planejou. Porque eu acho também que Deus é muito, muito melhor do que o que a gente imagina que Ele é. E Ele vai gerando os frutos, né? E vai fazendo as coisas acontecerem de uma forma surpreendente. E ainda mais o perfil de liderança que você tem, né? Você traçou um plano de 5 anos, mas como você já falou aqui, né? Ó, a gente vai por aqui, muda, não tem esse medo de estar mudando e estar atualizando, né? Ainda mais hoje em dia, planejamento estratégico, o pessoal faz planejamento estratégico para um ano, mas às vezes tem que ser revisitado 3 vezes, 3, 4 vezes no ano. Você olha... OKR é trimestral. E ainda você tem metas inspiracionais, né? Onde você trabalha com esse olhar muito forte e a gente lá trabalha assim. E ela trouxe aqui em off, já entregou pra olhando, gente esse presentinho assim, aqui. Eu vou pedir para ela mostrar, porque ela comentou que as coxinhas representam quase 70%, 80% do negócio. Mas ela trouxe aqui pra gente, que a gente vai comer em casa, né, Mororó? Mas trouxe aqui alguns exemplos da linha, né? Então, deixa eu hoje... Pôr um saquinho aqui, esse aqui, por exemplo, sucroque, caramelo, flor e sal. Aqui é um como é que tu chamou? Essa é uma casquinha crocante. Uma casquinha que você pode colocar com patê, com alguma coisa. Pode, você pode colocar pode tomar com café, pode botar em cima do sorvete, pode botar em cima do açaí, pode comer puro, na frente assistindo filme. Enfim, é um snack. Sucroque de brownie. Esse é um doce. Então esse também é doce. É doce também? É caramelo e flor de sal. Flor de sal. Isso, os dois são doces. Demorou, você vai ficar com... Não, quero esse. E eu já tô olhando. Se bem que esse aí tem 104 calorias também, né? Esse original tá ótimo, os dois. Bacon e barbecue. Farofa de mandioca feita com bacon e de banana, que é a minha. Bom. Esse aqui eu ainda não provei. Deixa meus dois aqui, já escolhi. E aqui a nossa embalagem que traz o propósito atrás, né? Propósito de contribuir com a redução da vulnerabilidade das mães. E aqui é muito amor, né? Que não cabe na embalagem. Toda a linha de produtos sai da tua cabeça. Vamos fazer uma farofa de bacon e barbecue. Como é que é essa decisão de portfólio SKU? A maior parte, sim, nasce a partir de mim, mas hoje a gente tem um setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação que traz muitas vezes, aparece um produto dentro da própria produção ou traz ideias e a partir daquelas ideias a gente contribui também com a minha na verdade eu nasci para ser cozinheira, né? Mas a minha competência realmente é o desenvolvimento de produtos, mas o time também contribui muito e algumas coisas já nascem dentro da equipe. Eu fiquei imaginando esse sucroque aqui de brownie num sorvete do São Paulo. Uma delícia. A gente já fez uma collab. Eles fizeram um lançamento de um sorvete. Na verdade, não era um lançamento, era um sorvete de férias, né? Fizeram um sorvete de sucroque, foi sucesso. Já que você mencionou, e eu acho bem relevante, né, a importância das collabs. Eu já vi a Sucre fazendo várias collabs com várias marcas. Eu acho bem interessante o quanto isso é importante para você estar indo para um público diferente, né? Então, vocês pensam isso constantemente? Constantemente, é muito importante. As parcerias são parcerias que fortalecem muito a marca, tanto para um quanto para o outro. A gente está sempre em busca de fazer essas parcerias corretas. Show de bola. Vamos colocar aí as redes sociais dessa fera aqui, porque aqui foi uma mentoria. Viu, Lia? A gente tem uma brincadeira interna aqui que o podcast só existe para ter uma mentoria de 1 hora. É uma estratégia. Com a gente brava aqui do Ceará. Mentoria e ainda grava. Ó, pessoal, o Instagram aqui, primeiro da Sucre Brasil, né? Desde 2007, compartilhando o sabor que transforma.
Nosso propósito é apoiar mães, saiba mais nos destaques, então tem muita informação lá nos destaques, dos produtos, onde encontrar. Hoje aqui você encontra os parceiros que vendem. Se não me engano, eu vi em quiosque de shopping próprio. A gente fez um modelo de quiosque, que é um modelo que a gente pretende depois expandir. Tá. Mas hoje a gente está atendendo através dos apps mesmo, no Certo. delivery. E a gente tem aí os pontos de venda das outras cidades. Você vê o mapa onde você encontra. Legal. Então, são mais de 500 pontos de venda hoje. Então, quer encontrar esses produtos maravilhosos, mais 500 pontos de vendas aqui. E aqui da Lia, né? Lia Kinderé, formada na escola francesa Le Cordon Bleu. Blue, como é? Blue. Fundou em 2007 a Sucre Brasil, hoje é CEO e é fundadora. E nas horas vagas ensina confeitaria, porque eu acho que é uma paixão, a gente nunca larga paixão. Isso aí. De um amor que você faz. E também compartilha conteúdo nas redes sociais. Quem segue sabe que a Lia sempre está compartilhando conteúdos. Da sua vida. Mostrar a vida de um empreendedor. Tem uma pessoa do meu time, a Regina, ela vai assistir, ela é tua fã. Então ela disse, não acredito, chefe, você vai estar com ela. Pediu pra vir, eu disse, vamos comigo. Ela não conseguiu vir, tava trabalhando, mandei uma mensagem. Tem que colocar uma plateia aqui. Eu mandei uma mensagem pra ela, você não vai vir, eu tô arrasada. Mas aí falou já várias coisas. Legal. Falou do teu pai do queijo. Pergunta a ela isso, aquilo. Que legal. Legal. Muito bacana. Deixa um recado final, principalmente para essa mulherada. Hoje a gente queria que deixasse esse recado para essa mulherada que quer empreender ou que começou e ainda está patinando. Você sabe muito bem as dificuldades que tem. Vem um negócio ali, você tem que pivotar as dores, dificuldades. Então deixa um recado final para essa mulherada que empreende, porque que vale a pena ter o seu negócio, ter sua marca e ser dona da sua vida. O empreendedorismo, ele não é algo fácil, não é algo que eu posso vender dizendo que é uma maravilha e que não é para todo mundo. Então, essa é a primeira coisa. Há quem tenha um perfil empreendedor, que tem essa coragem de se lançar, que tenha... E isso não significa que não existe o medo. O medo, ele existe, mas você decide se lançar e decide acreditar a partir de uma tese que você acredita. Então, primeira coisa é, com muita responsabilidade, entender quem é você e o que você quer fazer da vida. E aquilo que você escolher fazer da vida, seja empreender ou ser executiva, vá em busca daquilo que você faz melhor. A gente precisa entregar sempre o nosso melhor. Eu até falei sobre isso sábado, quando eu estive lá no evento da CN. Não é o melhor do mundo que o Cortella ensina pra gente. É o seu melhor. Até que você tenha condições de fazer melhor ainda nas condições que você tiver, né? Então, dentro daquilo que é possível você fazer o melhor e não se contentar só com o possível. Porque senão você pode se tornar medíocre. Então, primeira coisa é descobrir o que você faz de melhor para que você possa buscar fazer o seu melhor. E se é empreendendo, ou se é sendo executiva, que você vai em busca. Ou se é sendo dona de casa, que você vai em busca. Ou se é sendo simplesmente qualquer coisa que você queira ser. Eu acho que o mais importante é você ser aquilo que você traz de melhor dentro daquela construção de quem você é. Eu acho que isso é muito importante. Você ter a liberdade de ser quem você quer ser. E dentro dessa liberdade, acreditar que é possível, ter fé naquilo que você acredita, que você faz bem, e você aprender continuamente. Porque o aprendizado contínuo vai fazer com que você consiga alcançar os seus objetivos. Então, acho que a maior fala para as mulheres e também para os homens é que a gente precisa ser feliz no trabalho, não se separa, mais uma vez, não se separa a vida profissional da vida pessoal, e ser feliz no trabalho, porque a vida não é só pagar contas. E a gente tem que ser feliz todo dia. Boa, que aula, hein? Que aula, obrigado, Lia, foi show. Insights valiosos, siga nas redes sociais, Lia Kinderé, Sucre Brasil. E você que tá chegando aí agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que ajuda demais a gente sempre trazer novos nomes feras aqui do nosso Ceará. A gente tem orgulho de trazer empresários que deram certo, que estão crescendo e inspiram outras pessoas assim a crescerem também. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto. Até a próxima, pessoal. Valeu!